sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu trago para vocês um vídeo de indicação de romances. Antes de começar, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês. Eu sei que vocês já estão acostumados, mas não custa relembrar. Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir por lá também, tá? Todos os livros mencionados aqui nesse vídeo vão ficar linkados também, caso vocês tenham interesse em comprar algum deles. Se quiser adquirir por esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Enfim, tá? Eu percebi há um tempo que eu falo muito sobre livros de romance, que eu amo ler romance, que romance é minha vida, mas que eu venho aqui no canal falar pouco sobre eles. Então eu precisei, obviamente, consertar essa minha falha imensa e trazer um vídeo sobre os romances. Então eu trouxe para vocês aqui 5 indicações de romances que eu li esse ano e que eu gostei bastante. A maioria foi favorito. E o que não foi, ficou muito ali à beira de ser. Eu gostei muito. Eu escolhi esses livros porque de alguma forma para mim foram livros que trouxe de alguma forma algum ensinamento para mim e também para os personagens. Pode ser que não tenha funcionado dessa forma para vocês, né? Cada livro bate de uma forma diferente no leitor e tá tudo bem, mas para mim eu achei que eles foram muito interessantes nesse quesito de ensinamento e principalmente na questão da evolução dos personagens. Então, foram protagonistas que precisavam se redescobrir internamente como pessoa, do que eles eram capazes, o que eles, na verdade, gostariam de ser e fazer, para daí, então, se conectar com outra pessoa e, então, viver um romance de fato. Então, são livros com romances mais, assim, adultos, né, mais maduros, mas que eu achei bastante interessante e eu achei legal trazer essa dica para vocês. Acredito que muito de vocês já conhecem esses livros que eu vou mencionar aqui, mas acredito que tenha muita gente querendo começar agora nos livros de romance, então eu acho que fica bem legal eu trazer essa dica para vocês. O primeiro livro que eu tenho aqui, então, é Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro, ele é bastante controverso no Bookverso, porque tem muitos leitores que falam que esse é o pior livro da autora, mas eu gostei muito dele porque, pra mim, ele tem os elementos que eu gosto no livro de romance, então, mas eu também não sou muito crítica pra julgar, né, porque eu gosto de cada farofa. Mas enfim, eu gostei muito da história aqui desse livro, né? Aqui a gente vai ter 2 escritores, que é a January e o August. Eles são completamente opostos um do outro, eles se conheceram lá no passado, na época da faculdade. O August sempre muito introspectivo, né? Muito na dele, fazendo as suas coisas em silêncio, mais observando do que participando. E a January é aquela pessoa que escreve livros sempre com finais felizes, tudo é lindo, tudo é florido, tudo é maravilhoso. E ela sempre acreditou que o August tinha algum tipo de preconceito com ela quanto a isso, que ele sempre foi meio que debochado com o fato dela sempre escrever finais felizes e de sempre esperar que a vida vai ter um final feliz. Por conta de uma coincidência, eles acabam se tornando vizinhos numa casa do lago. E a January, ela tá passando por uma situação bem complicada na sua vida, por um momento bem delicado. E ela está com um prazo para escrever o seu próximo livro, de entregar em 3 semanas. Só que ela quer fazer tudo menos escrever um livro com final feliz, porque ela não está nesse momento da sua vida de escrever sobre coisas alegres, felizes e tal. Ela precisa vivenciar internamente esse momento para conseguir entregar um livro dessa forma. Nesse fato deles serem vizinhos, eles acabam meio que entrando num acordo ali, né, de boa vizinhança, de vamos tentar nos dar bem, né, apesar das nossas questões particulares, e aí eles acabam fazendo um desafio um para o outro, de cada um escrever o gênero do outro. Então o August vai ter que escrever um livro com um final feliz, e a January vai ter que escrever um livro bem assim obscuro, né? Porque é mais ou menos isso que o August escreve, sobre coisas reais, sobre, né? Enfim, e aí eles vão ter que escrever o gênero um do outro, e para isso eles vão ter que participar de oficinas para aprender a escrever esse gênero diferente.
Então a January vai levar o August para encontros, para que ele saiba como criar, né, esse ambiente romântico, enquanto o August vai levar a January para pesquisas de campo, porque o próximo livro do August vai falar sobre um culto, e aí ele precisa pesquisar sobre o assunto e vai acabar levando a January junto. E com isso eles acabam construindo uma relação, um relacionamento entre eles, e logicamente tem muito mais do que isso no livro, porque, como eu falei, a January tá passando por uma situação bastante delicada, então vai ter toda a questão dela resolvendo esses problemas. O August também tem um passado que também precisa ser colocado num ponto final. Então, entre idas e vindas, escritas e livros, eles vão meio que se resolvendo e se conhecendo melhor e entendendo o porquê dos mal entendidos entre eles, e o romance então vai de fato acontecendo. Já o segundo livro foi uma leitura recente, que eu ainda não falei aqui no canal, mas que logo eu vou falar nas últimas leituras do mês, mas que é Sem Defeitos, da Elsie Silver. Esse entrou na lista porque é aquela farofona que eu tô acostumada, que eu falei pra vocês que eu amo. Foi meu primeiro romance com cowboy e eu achei muito interessante entrar nesse mundo dos rodeios americanos, que a gente aqui não conhece, né? Porque o rodeio daqui, ele é completamente diferente do rodeio de lá. Aqui nós vamos ter a Summer e o Rhett, que são os protagonistas. O Rhett, ele é montador, não sei como que chama a profissão, tá? Mas ele é que monta os touros e aí tem que ficar 8 segundos em cima do touro e aí ele ganha a competição dessa forma. Então ele é um cara desse super famoso, tá competindo, tá ganhando os últimos campeonatos, ele tá super na mídia, assim. Porém, ele não gosta de estar na mídia, ele fez alguns comentários que acabou prejudicando uma marca que é patrocinadora dele, ele é aquele tipo de que tá sempre envolvido, ou a mídia faz com que ele esteja sempre envolvido com uma mulher diferente. Então, o agente dele resolve que ele precisa entrar na linha e vai colocar uma pessoa para ajudá-lo a se manter na linha, que é a Summer. A Summer é a filha do agente do Rhett e ela trabalha com o pai, muito por conta de como uma gratidão que ela tem pelo pai, porque ela teve um problema de saúde muito sério e o pai ficou do lado dela o tempo inteiro. Então ela acha que uma forma de retribuir é ajudando o pai na empresa. Então ela vai acabar ajudando, sendo a pessoa que vai colocar o Rhett na linha. Só que eu acho que foi um pouquinho mais profundo, porque ela acaba indo morar com ele, né, na casa da família dele, para estar perto, então, para ajudá-lo a o que falar nas entrevistas, como se comportar na saída dos rodeios e tudo isso. A Summer, ela é aquele raio de sol, a sunshine, só que não exagerada. Ela tá sempre vendo o lado positivo da vida, das coisas, sempre tentando ser alegre, trazer, deixar as pessoas ao seu redor bem, por conta muito do que ela teve, do problema que ela teve de saúde no passado, que ela quase morreu. Então ela sente que para ela é interessante esse ambiente feliz ao lado dela. Já o Rhett, ele é todo rabugentinho, ele tá sempre de mau humor quando a Summer tá por perto, aí os irmãos meio que acabam sempre zoando ele por isso, então tem essa questão. O Rhett, ele passa por uma situação muito, muito tensa aqui com ele, assim, porque assim, ele só sabe ser isso, ele não sabe o que ele vai ser quando ele precisar se aposentar dos rodeios. E a família também tem um ponto muito forte nisso, porque a família não apoia ele nessa profissão, a família não vê a hora que ele se aposente, que ele pare de se colocar em perigo nos eventos, né? E ele fica mais revoltado ainda, porque ele gostaria do apoio da família, ele acha que ele se sente muito julgado por isso. E tudo bem que ele entende que ele já está na idade de que ele não pode mais continuar, porque o corpo dele já não responde mais tão bem assim ao esforço físico que precisa e tal, mas ele, como ele não sabe o que ele vai ser depois, ele não consegue parar. E aí que entra a Summer acompanhando ele nessa trajetória, ela começa a entender um pouquinho dele, entender o interior dele, o que ele tá passando, as questões dele. Por mais também que ela concorde que ele está na hora de parar, porque ele está sofrendo muito fisicamente,
ela apoia ele incondicionalmente, se é isso que você quer, então faça, mas você precisa fazer isso pra te ajudar a melhorar. Então, apesar dela ser contra ele continuar, ela o apoia em todos os momentos, e aí, no meio de tudo isso, o romance entre eles vai acontecendo, e é tão bonita a forma como que um apoia o outro, como um evolui perto do outro, ele ajudando a Summer a entender também o que ela quer da vida dela, que não é só ser uma simples funcionária do pai, ela entendendo, ajudando o Rhett a perceber que ele é muito mais do que somente esse competidor, né? Então, a evolução dos personagens, eles se encontrando internamente, se resolvendo, né, com as suas pendências. Eu achei muito, muito linda a história, a construção dos personagens, então por isso que eu indico muito esse romance. E aqui também a gente já conhece os integrantes dos próximos livros e eu achei muito interessante a dinâmica da família. Então eu tô bem interessada para continuar lendo essa série. Já o próximo livro foi um livro que eu li lá no começo do ano, que também é de uma autora que eu já mencionei aqui, que é Lugar Feliz, da Emily Henry. Esse livro, ele me surpreendeu bastante. Ele já é um livro muito mais maduro da autora. Você percebe que apesar dos livros dela serem com personagens maduros, esse daqui, ele parece que ele atingiu um nível maior. Aqui nós vamos ter o Win e a Harriet. Eu sempre esqueço o nome dos protagonistas. Aqui nós vamos ter o Win e a Harriet. Eles já formam um casal na história, né? Então eles já são um casal. Porém, eles, no momento, eles estão separados. E eles se conheceram na faculdade, né? Junto com um grupo de amigos em que estudaram e moraram juntos. E agora terminou a faculdade, tá cada um vivendo a sua vida. Só que todos os anos eles se encontram na casa do lago de uma das amigas para terem um momento juntos, para reviverem, né? Para se encontrarem e matar as saudades um do outro. O que acontece é que a Harriet e o Win não contaram pra ninguém que eles já não são mais um casal. Porque todo mundo achava que eles eram um casal pra vida toda, que eles eram perfeitos juntos, que eles nunca iam se separar. Então, meio que foi acontecendo as coisas e eles não contaram para os seus amigos que eles já não eram mais um casal. Quando eles chegaram na casa da amiga, eles decidiram que eles iam contar, né, que eles já não eram mais um casal, porque eles não queriam continuar enganando os amigos e principalmente fingir que ainda estavam juntos para todo mundo. Porém, a amiga acaba contando uma novidade para eles e tal, passando na frente, né, e eles acabam decidindo que para não estragar o momento da amiga, eles vão continuar escondendo isso dos amigos. Então, enquanto eles estão ali na viagem junto, eles vão precisar fingir que ainda são um casal. E eu acho que para eles isso, em partes, foi um pouco bom, porque eles, fingindo que são casal, eles vão ter que passar momentos juntos, onde eles não estavam tendo essa oportunidade por já estarem separados. E aí eles vão, de fato, precisar conversar e tentar entender o que aconteceu entre eles, o porquê que eles acabaram se separando. E é muito interessante a gente entender toda essa dinâmica do casal, do que aconteceu. A Harriet, ela é aquele tipo de pessoa que, para ela não se indispor com ninguém, ela acaba aceitando tudo. Então, ela aceita várias coisas que ela poderia ter negado, porque assim, mas vai fazer ele feliz, mas ela vai ficar triste aceitando isso. Mas para não magoá-lo, ela vai aceitar. Então ela acaba deixando várias situações acontecer pelo medo de se indispor com alguém, pelo medo de gerar um atrito. Então ela é sempre aquele tipo de pessoa que tá negociando para as coisas darem certo. E ela acaba se deixando muito de lado, né? Deixando as suas vontades para trás. E o Win, ele é uma pessoa que ele passou por muitas dificuldades, muitos problemas, por conta de família, né? De perda na sua família. E ele viu a Harriet se deixando, né? Em prol dele. E aí as coisas vão acontecendo. Então eles vão entrando num limbo que parece que o relacionamento deles já não tem mais salvação por conta disso. Mas essa viagem, essa reaproximação foi muito importante para eles se entenderem como indivíduos e daí se entenderem como casal, porque você percebe enquanto você tá lendo a história que eles ainda se amam muito. Então, assim, não é
uma questão de falta de amor que fez com que terminasse o relacionamento, e sim mesmo falta muito deles se conhecerem internamente para daí poderem então se entender como um casal. Eu gostei muito dessa história, eu achei uma história muito madura e para mim foi um favorito logo no começo do ano, então eu indico super esse livro. Já o penúltimo livro dessa lista, eu já falei dele aqui no canal, tem um vídeo só sobre ele, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. Mas é Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Foi meu primeiro contato com essa autora. Eu já sabia que ela escrevia romances desse nível e eu estava super curiosa para conhecer. E para mim foi uma experiência maravilhosa entrar no mundo da Abby Jimenez, da escrita dela. Aqui a gente vai ter o Dan e a Alexis. Eu tenho uma vontade imensa de guardar o Dan num potinho e protegê-lo de todo o mal. Gente, que personagem perfeito, sabe? Eu acho que se tem, até agora, de todos os livros que eu li, se tem um personagem perfeito aqui, sem falhas, que eu achei, né? É o Dan. O Dan e a Alexis, eles são de mundos completamente diferentes. A Alexis, ela é meio que da realeza da medicina, né? Ela é meio que herdeira de um dos hospitais da cidade onde ela mora, que é uma cidade bem grande. Ela é médica, né? O Dan, ele é carpinteiro, dono de uma pousada e prefeito de uma cidadezinha muito pequena. E o caminho deles acabam se cruzando acidentalmente. E a Alexis, ela acabou de sair de um relacionamento que ela descobriu que era um relacionamento abusivo, só que era o relacionamento dos sonhos dos pais dela, né? Então ali ela estava cumprindo várias expectativas. Ela estava cumprindo as expectativas dos pais, ela estava cumprindo as expectativas das amigas, do mundo com relação a isso, porque ele era também um médico muito famoso, muito reconhecido. Então, ela entender a situação que ela estava passando, encerrar esse ciclo, encerrar esse relacionamento e lidar também com a decepção que ela estava causando nas pessoas, né, principalmente nos pais, já que ela sempre viveu para atingir as expectativas dos pais, só que os pais sempre rejeitaram ela de alguma forma, então ela nunca foi o suficiente para os pais, então de alguma forma ela tá sempre decepcionando seus pais. E ela sempre foi uma pessoa de relacionamento. Nunca foi uma pessoa de uma noite só, de encontros, não. Ela sempre foi pessoa de conhecer um cara e ir até o fim com ele. Só que nessa noite onde ela acaba acidentalmente parando na cidadezinha onde o Dan vive, eles acabam se conhecendo num bar e ela meio que vai se entregando ao momento e eles acabam passando uma noite juntos. E ela não se reconhece como pessoa, né, fazendo isso, porque não é o típico, né, típico dela, ela não entende o que levou ela a se entregar dessa forma. E aí, a partir disso, as coisas vão começando a acontecer. Ela não quer se envolver no relacionamento, mas ela também não quer abrir mão do Dan. Ela acha que enquanto eles conseguirem ficar sem se envolver sentimentalmente, eles podem continuar se encontrando e vivendo esse momento entre eles. A Alexis também não quer de jeito nenhum que o Dan entre no mundo dela, o que eu achei ela bem chata a partir daí, né? Porque ela falou assim, ela tinha certeza que o Dan não pertencia ao seu mundo, que ela ia ser muito julgada se envolvesse com o Dan por todo mundo, por seus amigos, por seus pais. No mundo que ela vivia, o Dan não se encaixava de jeito nenhum. Então, ela queria deixar os dois mundos muito bem separados para que ninguém soubesse que ela estava com ele. Só que as coisas vão acontecendo sem ela perceber. E quando ela vê, ela já está muito envolvida romanticamente com ele. Ela já tem sentimentos muito fortes pelo Dan. O Dan, desde o começo, já sente isso. A gente já vê que tá muito claro que desde o começo ele já se apaixonou por ela. E ele daria o mundo pra ela, entendeu? Ele seria capaz de largar tudo pra ficar com ela. Ele seria capaz até de se adaptar ao mundo rico e estrela dela por ela, enquanto ela não seria capaz de largar nada por ele. Então a gente vê essa balança bem desproporcional aqui.
Mas aos poucos a gente vai entendendo os sentimentos um do outro, o que vai crescendo. A Alexis, ela vai evoluindo muito como pessoa, porque por ela viver no mundo, numa família rica, ela sempre foi muito envolta numa redoma, onde ela não sabia fazer um simples café. Então, essa convivência com o Daniel acaba que ela vai evoluindo muito, né, pessoalmente, né? Ela vai crescendo, ela vai aprendendo a se virar e fazer muitas coisas que ela não sabia por conta dessa redoma que ela cresceu. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que eles vão amadurecendo como casal. E é muito gostoso ver essa parte, né? Essa descoberta dos dois, o que no final das contas cada um está disposto a abrir mão para ficar com o outro. Então, eu gostei muito desse romance, achei muito interessante e eu indico pra caramba. E agora eu quero ler o próximo, que é Para Sempre. E eu tô super ansiosa para ler todos os livros dessa autora, porque tô apaixonada. E o último livro eu li em e-book, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Gente, esse livro, ele acabou comigo de diversas formas. Eu tô falando do livro Nas Alturas, da Liz Stonford. Foi um livro que eu não dei nada pra ele, e eu acho que todo mundo que vê não dá nada pra ele. Não sei, pela capa, pelo estilo do livro. Quem vê pensa que é aquela farofa clichê que tá todo mundo acostumada do jogador de hóquei com a garota e acha que vai ser mais do mesmo. Gente, no começo é mais do mesmo, mas depois esse livro tem tantas camadas, mas tantas camadas, que ele me surpreendeu muito. E assim, eu me peguei em alguns momentos querendo chorar com o que estava acontecendo no livro, com o casal, e eu falei assim, pelo amor de Deus, vocês se resolvam, vocês fiquem bem, vocês precisam ficar juntos. Enfim, o livro ele vai contar a história da Steve e do Xanders. O Xanders é um jogador de hóquei super famoso, galinha ao extremo, tá sempre na mídia, sempre saindo com uma mulher diferente de cada jogo. Ele criou uma imagem na mídia sobre ele e aí ele fica abastecendo sempre essa imagem. A Steve, ela é comissária de bordo e ela é a comissária do avião do time, então sempre e esse avião é exclusivo dos jogadores, então assim, ela sempre vai trabalhar com os Anders. E o primeiro contato deles, assim, já é cheio de faíscas, porque eles meio que acabam se odiando à primeira vista, porque ele se acha a última bolacha do pacote e ela não quer deixar que ele ganhe essa discussão, porque ela quer mostrar que pra ela ele é insignificante e ele não é ninguém. Então tem sempre essas interações bem cheias de farpas entre os dois. E ao mesmo tempo em que é cheio de tensão sexual entre eles, e aí eles precisam achar uma forma de acabar com essa tensão que existe. E aí eles acham que a melhor forma de acabar com essa tensão é tendo uma noite juntos, porque eles têm certeza que se eles tiverem uma noite juntos, isso vai acabar, porque é novidade, né? Eles estão surpresos um com o outro, então eles têm uma noite juntos, isso vai passar, eles vão parar de ficar obcecados um com o outro e vai se resolver. Claro que não, né? A gente sabe que isso não vai acontecer e eles vão acabar, obviamente, se envolvendo romanticamente. Mas o que da história não é esse. O que da história é muito mais embaixo, porque a Steve, ela tem muitos problemas com a sua imagem, né? Ela não tem o corpo tradicional da mídia, né? O corpo que todo mundo fala que é o ideal. Ela não tem. E ela se sente muito mal por isso. Então, às vezes, ela tá super de boa, né? Com o seu corpo super bem, autoestima lá em cima. E às vezes ela está péssima. E o Xanders, ele é o tipo de pessoa que ele foi abandonado pela mãe no passado. E aí o abandono da mãe acabou gerando problemas dele com o pai, porque aí o pai precisava prover para a família e o pai acabou se focando muito no trabalho, porque o pai também sofreu a perda, o abandono da mulher e acabou deixando um pouco os Anders de lado, então ele é cheio de problemas, de questões com abandono e medo de ser rejeitado novamente, então ele criou
uma imagem para mídia e ele se mostra como uma pessoa completamente diferente do que ele realmente é, porque para ele é mais fácil as pessoas odiarem a sua imagem, uma imagem que ele criou, do que ele se mostrar verdadeiramente quem é e as pessoas não gostarem dele dessa forma. Então os dois estão cheios de problemas assim para tratar, né, para cuidar, problemas deles mesmo. E os dois vão se envolver num relacionamento e aí a partir daí é só ladeira abaixo, porque ao mesmo tempo em que os Anders vai elevar a autoestima da Steve lá em cima, vai mostrar que ela pode tudo, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela não precisa se esconder, e ela vai conseguindo aos poucos conquistar essa confiança. A Steve vai tentando fazer o Xander ser verdadeiramente quem ele é, se mostrar às pessoas, aos seus fãs, quem ele realmente é, porque é isso que ele precisa para alavancar a sua carreira, para as pessoas gostarem dele de verdade. E aí o livro vai levando por tantas camadas, por tantas situações, por tantos momentos, e aí as coisas vão acontecendo, e aí você vai ficando triste com as coisas que vai acontecendo, você vai se envolvendo tanto emocionalmente com a história que quando acontece determinada coisa, eu tô assim, pelo amor de Deus, vocês não pode acontecer isso, que eu tô chorando e tal. Então, assim, foi um livro que me surpreendeu de muitas formas, muitas formas. A profundidade do sentimento deles, de como eles se veem, de como eles precisam se entender. Ah, ó, só leiam, gente, só leiam. O livro é perfeito, é um romance maravilhoso, vale muito a pena ler. E o segundo livro também já chegou aqui no Brasil, que é Jogada Certa, se eu não me engano, e é com o irmão da Steve, que é um jogador de basquete também super famoso. Então eu tô muito, 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 muito ansiosa para fazer essa leitura também e ver como que vai ser esse novo romance. Bom, é isso. 5 dicas de romance, livros maravilhosos que eu amei fazer a leitura e eu amei estar aqui indicando essas histórias para vocês. Eu li muito romance, mas ao mesmo tempo eu não li tantos romances assim, então eu preciso melhorar no ano que vem nas minhas metas de leitura e acabar lendo muito mais romance. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais romances vocês indicam, se vocês já leram esses livros, se vocês gostaram. Deixa dicas aqui de romance pra mim. Eu amo receber dicas, eu amo ler romances novos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.